Ao longo da história, os submarinos desempenharam um papel fundamental nas estratégias militares durante o período de conflito. É claro que, atualmente, eles têm outras funções, como viabilizar pesquisas no fundo do mar e até fazer viagens turísticas com aqueles que têm condições para bancar esses passeios. Mas eles sempre foram diferentes de outros meios de transporte, chamados comuns, que levam pessoas de um lado para o outro, como barcos, carros e aviões. Neste vídeo, nós iremos falar sobre uma dessas máquinas imponentes que teve um papel primordial na nossa história. E acredite se quiser, ainda tem influência sobre nós nos dias de hoje. O submarino alemão U-864. Vamos conhecer um caso único na cronologia da humanidade e entender como uma decisão precisa, tomada em questão de minutos, mudou os rumos da civilização para sempre. Para isso, precisamos voltar no tenebroso ano de 1945, momento crucial em que o mundo era assolado pela maior guerra que os olhos humanos já presenciaram. Neste período, os recursos dos países envolvidos, França, Inglaterra, Estados Unidos, do lado dos aliados, e Alemanha, Itália e Japão, representando o eixo, já estavam no fim. E qualquer deslize poderia ser definitivo, significando a vitória ou derrota no combate. Neste sentido, um dos casos mais notórios era o do Japão, que, diferente da Itália e da Rússia, que mudou de lado no meio do conflito, havia conseguido manter boa parte das batalhas fora do seu território e ainda conseguia conduzir diversas investidas, especialmente na região do Pacífico, local onde o Führer da Alemanha estava de olho, pois poderia ser uma das últimas frentes em que seus esforços poderiam gerar resultados e, possivelmente, mudar o curso dos eventos. Infelizmente, para eles no caso, praticamente todas as rotas que ligavam esses dois países através de barcos ou aviões já haviam sido bloqueadas ou estavam sendo duramente vigiadas para que qualquer tentativa pudesse ser interrompida. É aqui que entram os submarinos. Neste momento, eles eram a única forma viável de empreender uma viagem longa como esta, pois navegando pelo fundo dos mares seria mais difícil serem localizados e interceptados. Pelo menos era isso que eles esperavam. Como dissemos lá no começo do vídeo, os submarinos desempenharam um papel crucial nas estratégias e táticas militares adotadas em tempos de conflito, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, assim como em todos os combates posteriores. Na época, os investimentos nesta tecnologia foram astronômicos, tais quais as baixas provocadas e sofridas por eles, sendo considerados os veículos mais perigosos do mundo, o que também era verdade para os soldados e trabalhadores envolvidos em suas operações. Só para termos uma noção, estima-se que 1 a cada 5 submarinos americanos que foram enviados em missão não voltaram para casa. Só o país norte-americano perdeu 52 veículos como este durante o conflito e 3.500 dos 16 mil submarinistas que atuaram na guerra não voltaram para suas famílias. E isso porque estamos falando de um dos países vencedores, hein? A Alemanha perdeu cerca de 730 submarinos, sem contar as outras nações do eixo. Essas embarcações eram extremamente estratégicas, porque além de serem extremamente furtivas, podendo usar a submersão como forma de despistar ou surpreender o inimigo, poderiam transportar cargas valiosas, materiais ou humanas, por territórios em que qualquer outro meio de transporte falharia miseravelmente. Por isso, não demorou muito para eles se tornarem uns
dos principais alvos da guerra, tanto para concentrar boa parte dos investimentos em tecnologia, quanto para se tornar o foco das investidas que visavam coibir as ações do inimigo. Boa parte das embarcações daquele período eram movidas por motores a diesel, que produziam bastante fumaça e só poderiam ser utilizados na superfície. Para submergir, eles usavam motores elétricos, que apesar de serem revolucionários para a época, ainda eram limitados em relação à velocidade e autonomia. Por isso, os confrontos que utilizavam essas máquinas eram árduos e exigiam muita técnica e experiência. Os ataques até poderiam ser feitos debaixo d'água, mas os alvos estavam quase sempre, na superfície, fossem eles barcos ou outros submarinos que emergiam para tomar um ar. Mas há uma rara exceção em que um submarino conseguiu abater outro enquanto os dois estavam mergulhados nas profundezas do oceano. Tão rara que aconteceu apenas uma vez na Segunda Guerra Mundial e nunca mais se repetiu. Não por coincidência, é justamente o caso do nosso protagonista de hoje. Vamos conhecê-lo um pouco melhor, assim como a operação secreta em que ele esteve envolvido, uma das mais significativas de todo o conflito, que com certeza teve um papel determinante para o fim do combate. Em 1943, a Alemanha produziu uma grande embarcação, um U-Boat, com 87 metros de comprimento, 1.800 toneladas de deslocamento, porões de carga especialmente grandes, que alcançava 20 nós de velocidade na superfície, cerca de 37 km/h, podia submergir a 230 metros de profundidade e tinha autonomia de mais de 25 mil quilômetros, podendo viajar basicamente a qualquer lugar do planeta através dos oceanos. Além disso, o submarino possuía 16 torpedos com 4 lançadores na sua frente e 2 na traseira, estando mais do que preparado para atacar ou se defender de qualquer investida inimiga. Assim que ficou pronto, ele foi colocado sob o comando do tenente-comandante Ralph Heimann Wolfram, que treinou na nova embarcação junto com uma extensa equipe de tripulação por quase um ano inteiro, até conhecer cada centímetro do equipamento. Neste mesmo ano de 1943, a Marinha Real Britânica conferiu ao jovem tenente James Launders, que na época tinha apenas 24 anos, o comando de um dos seus submarinos, que apesar de ser bem menor do que o poderoso U-864 alemão, conseguia desempenhar bem o seu papel. Tratava-se do HMS Venture, considerado um submarino costeiro de casco simples, com 740 toneladas de deslocamento, 62 metros de comprimento e que poderia atingir no máximo 11 nós de velocidade, cerca de 20 km/h, isso navegando na superfície. Apesar de pouca experiência e tenra idade, o tenente Launders rapidamente mostrou seu valor. Ele era tido como um gênio da matemática, que conseguia fazer de cabeça os complexos cálculos necessários para traçar as rotas pelo mar. Aparentemente, isso também o auxiliava em traçar estratégias de combate, o que o fez ser vitorioso em 3 importantes batalhas náuticas, incluindo uma contra um U-771, outro imponente submarino alemão. O treinamento da equipe do eixo terminou em outubro de 1944 e, em dezembro, eles receberam uma importante missão: chegar até o Japão, levando uma carga valiosíssima que poderia mudar o curso da história. Para obter o sucesso, tudo teria que ser perfeito. Afinal de contas, era um dos momentos mais tensos daquela guerra. Nenhum deslize seria perdoado. Por isso, a missão recebeu um codinome secreto, Operação César. E todas as comunicações feitas entre os tripulantes e as bases em solo seriam criptografadas, isto é, encobertas
com uma série de códigos para que, mesmo que a mensagem fosse interceptada, seu verdadeiro conteúdo não fosse revelado. O plano realmente parecia perfeito, exceto por um detalhe. As nações do eixo não estavam cientes de que os aliados já sabiam os detalhes de boa parte de seus planos. Tudo graças ao trabalho de Alan Turing, o inglês que ficou conhecido como o pai da computação. Os alemães não codificavam suas mensagens de qualquer forma. Lembre-se de que se trata do ápice do maior conflito em que a humanidade já esteve envolvida. Para isso, eles usaram uma máquina que ficou conhecida como Enigma, que transformava o conteúdo original em outra coisa bem diferente, para que apenas quem tivesse acesso a outra Enigma pudesse decifrá-la com facilidade. Bom, nesta época não havia computadores, então, mesmo que as maiores mentes do mundo estivessem concentradas em desvendar o verdadeiro significado de um desses comunicados, poderia levar muito tempo, algo que era escasso e precioso demais para ser desperdiçado. Foi então que Alan desenvolveu o aparelho que seria batizado com seu nome, a máquina de Turing, considerada como precursora do computador e que viabilizou que os códigos das mensagens alemãs fossem quebrados, quase que de maneira instantânea. Aqui, os aliados conquistaram uma vantagem gigantesca. Antes que o U-864 pudesse sair em sua jornada, eles já sabiam qual era seu objetivo, seu destino, a possível rota que iriam fazer e, o mais importante, qual era o seu conteúdo. Como a frente do Pacífico, liderada até então pelo Japão, era uma das últimas esperanças da Alemanha para a guerra, eles enviaram recursos importantes para fortalecer essa frente de batalha, depositando quase todas as fichas que haviam restado nesta empreitada. Dentro do U-864, eles estavam levando 2 engenheiros da Messerschmitt, grande empresa aeronáutica responsável por produzir os aviões alemães usados na Segunda Guerra. Peças, diversos materiais e projetos dos jatos ME-262 e ME-163, para que o Japão pudesse produzir seus próprios caças. 2 importantes engenheiros japoneses, especializados em torpedos acústicos e combustíveis, que haviam passado um tempo na Alemanha dando consultorias. E uma das coisas mais importantes, mercúrio, mas muito mercúrio, que seria usado para a fabricação de armas e munições. Logo, os aliados perceberam que era imprescindível que esta carga fosse interceptada. Ele não demorou muito para eles designarem o tenente Lauders e o seu HMS Venture para esta missão. Além de estar em uma sequência de vitórias consecutivas, o comandante já tinha experiência em batalhas naquela região. Foi assim que começou uma das maiores perseguições e enfrentamentos da história dos oceanos. O U-864 partiu em dezembro de 1944, mas logo de cara teve que enfrentar diversos imprevistos. Ele encalhou durante a primeira tentativa, sofreu um pequeno ataque e precisou recuar. Fez alguns pequenos reparos e zarpou novamente, em direção a Horten, na Noruega. Mas alguns problemas fizeram com que ele tivesse que alterar sua rota para Bergen, também no país nórdico, onde ele passou a virada do ano até que pudesse voltar aos mares, entre o final de janeiro e começo de fevereiro de 1945. Novamente, ele tentou seguir viagem, mas algum tempo depois sofreu uma grave avaria em um dos seus motores, que passou a fazer muito barulho e poderia torná-lo um alvo fácil de ser rastreado. Uma das piores coisas que poderiam acontecer a um submarino, né?
O comandante, o Wolfram, tentou retornar ao porto de Bergen, mas não contava que os aliados já estavam posicionados para conduzir uma emboscada. O HMS Venture ficou à espreita, usando seu sonar passivo, que é menos preciso, mas mais silencioso, para tentar encontrar o inimigo no meio da imensidão azul. Isso não foi uma tarefa tão difícil, já que o 864 estava sendo excessivamente barulhento. O submarino alemão foi identificado e passou a ser seguido, até que surgisse uma boa oportunidade para fazer uma investida. Mas este momento parecia que nunca iria chegar. A embarcação alemã simplesmente não subia para renovar suas baterias elétricas, o que era um absurdo para o tenente Lauders. O oficial britânico estava aguardando esta ocasião, pois seria muito mais fácil identificar o alvo. Os torpedos não podem ser guiados depois de lançados. Já é difícil calcular uma rota precisa, levando em conta apenas as dimensões de direção e distância. Acrescentar mais uma, a da profundidade, parecia loucura. Bom, é certo que o veículo alemão era maior, mais potente e sabia que poderia estar sendo vigiado, mas nada justificaria ele ficar tanto tempo submerso. Se as baterias do HMS Venture acabassem antes e o submarino britânico tivesse que emergir, ele seria um alvo fácil. Foi então que o tenente Lauders avistou, através do seu periscópio, que o U-864 estava usando um snorkel. É uma espécie de respirador que permitia que ele funcionasse com os motores a diesel, mesmo estando submerso. Aqui o jogo virou. A embarcação britânica não só teria que subir à superfície antes que o inimigo, como eles também foram avistados pelos alemães através do periscópio deles. Alguma medida precisava ser tomada imediatamente. Foi então que o comandante da Marinha Real decidiu atacar os alemães, ainda que os dois estivessem submergidos. Essa manobra era extremamente arriscada, pois ninguém estava se vendo. Mas caso os aliados errassem, eles seriam um alvo fácil, pois seriam detectados pelos aparelhos e o poderio da embarcação alemã era bem maior. O tenente Lauders se guiou pelo barulho do motor inimigo, pela profundidade em relação ao snorkel e calculou possíveis rotas que ele poderia fazer para escapar. Tudo isso de forma rápida, usando suas capacidades matemáticas. Ele disparou os 4 torpedos que estavam carregados em sua embarcação com uma diferença de 17,5 segundos entre eles. Os 3 primeiros erraram, mas o 4º atingiu em cheio, partindo o submarino alemão em 2 partes, que afundou no Mar do Norte, sem deixar sobreviventes. Um feito notável que, como comentamos, nunca mais pôde ser repetido. Quase 60 anos depois, os destroços do U-864 foram encontrados pela Marinha norueguesa próximos à costa do seu país. Alguns submersíveis não tripulados foram enviados para averiguar a situação e se depararam com um grande pesadelo. Havia cerca de 1.800 cilindros metálicos repletos de mercúrio, somando quase 67 toneladas do metal, que é extremamente tóxico para nós humanos e para toda a fauna marinha. Havia 3 possíveis soluções a serem tomadas pelo governo norueguês: deixar os destroços como estava e esperar pelo melhor, o que poderia ser arriscado, pois qualquer tempestade forte ou abalo sísmico poderia romper os frascos. Retirar os destroços do mar, o que seria extremamente caro, lento e perigoso, pois também poderia romper os vasilhames.
e cobrir os vestígios com concreto ou outros sedimentos, o que poderia causar problemas futuros, mas resolveria a questão por enquanto. Depois de muita deliberação ao longo dos anos, decidiu-se que o mais correto e viável seria encobrir os destroços. Para isso foram usados 100 mil metros cúbicos de areia e outros detritos, que durante mais de 2 anos foram sendo depositados em uma área de aproximadamente 47 mil metros quadrados. O procedimento custou cerca de 3 milhões de dólares, 50 vezes menos do que tentar retirar o vestígio do mar, o que causou certa polêmica, mas muitos afirmam que era o melhor a ser feito. Foi assim que uma importante parte de nossa história foi literalmente enterrada, para limitar os danos no presente de algo que já tanto nos machucou no passado. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço!